Olá, chegamos à quinta aula da nossa oficina de documentário, para você aprender e se encorajar e também a produzir os seus próprios filmes, a sua produção independente. Essa aula está encerrando o nosso primeiro módulo de introdução ao audiovisual. Aqui nós vamos tratar sobre mais alguns aspectos ligados à linguagem cinematográfica e também vamos falar sobre alguns movimentos vanguardistas no cinema, para quem sabe você se inspirar neles e tentar mudar as regras. Então a gente não tem tempo a perder, bora lá! Pessoal, um dos principais instrumentos para quem está realizando um filme, seja ele um documentário ou uma ficção, é o roteiro. O roteiro de cinema ele pode ser considerado uma tentativa sistemática de prever o futuro do filme, de imaginar como ele vai sair mesmo. É preciso fazer um esforço mental para isso, para você visualizar o filme na sua cabeça. Mas uma vez que você consegue fazer isso, você materializa a previsão do filme em um texto, ele vai poder conduzir o resto da equipe para poder fazer o seu filme dar certo. E aí vai ser o trabalho aí do diretor, né, de escolher quais cenas, como as cenas serão filmadas, como serão os enquadramentos e de que forma eles serão filmados. Pessoal, a decupagem é justamente o processo de transformar uma ideia ou uma história escrita em um planejamento de filmagem, incluindo aí a divisão do roteiro escrito em cenas. Trata-se basicamente de traduzir palavras escritas em imagem. Por exemplo, se um roteiro tem a previsão de um diálogo entre dois personagens, o diretor vai decupar essa cena considerando qual é a melhor forma de filmar isso. Se ele vai usar um plano fechado, um contraplano, um enquadramento mais aberto, pode ser com uma câmera parada, pode ser com a câmera em movimento, enfim. Ele precisa ver o filme na sua mente para definir uma estratégia para usar essa estratégia no dia da gravação. O eixo. O eixo de ação pode ser definido como um referencial de direção no movimento dos personagens ou de veículos em um filme. Por exemplo, se um ator social do seu filme caminha da esquerda para a direita, o ideal é filmá-lo sempre no mesmo sentido, né, obedecendo aí essa referência nos outros takes. Do contrário, se você mudar esse eixo, isso pode passar a sensação para o espectador de que a pessoa está voltando, por exemplo. Sobre a continuidade, atenção para a continuidade no seu filme. Você sabe o que significa isso? Continuidade é você garantir que todos os detalhes do ambiente ou da pessoa filmada vão estar naquele lugar nas cenas seguintes, né? Por exemplo, se uma coisa está num lugar, quando ela aparece em um plano, na mudança de plano, aquela coisa também tem que estar nesse lugar. Um exemplo, vamos supor que você está no meio de uma filmagem, de uma entrevista, e a mulher entrevistada resolve, a sua própria vontade, de colocar brincos. O espectador que for ver o filme, se você manter desse jeito, ele vai surpreender quando no meio da entrevista a pessoa misteriosamente aparecer de brinco. Ele não vai entender, é melhor não. Então, se você estiver documentando um ciclista num dia de sol, por exemplo, e por algum motivo de chuva a filmagem for adiada para o dia seguinte, aí chega lá no dia seguinte, amanhece nublado e o ciclista mudou, colocou uma roupa totalmente diferente. Todo mundo que assistiu o filme vai notar esse problema de continuidade no seu filme. Então, nesse caso, você ainda pode usar esse material, mas é importante que você evidencie que são situações diferentes. Senão vai criar essa sensação de estranhamento para o espectador. Bom, a gente vai encerrar esse módulo falando agora sobre criatividade, né? A criatividade humana e todo o potencial que ela tem, sobre inovação, que de tempos em tempos acontece na arte. Então nós vamos encerrar falando sobre os principais movimentos que ocorreram na história do cinema. Os cineastas bons estão sempre buscando novos caminhos, né? Novas possibilidades de criação de filmes, principalmente filmes de baixo orçamento. Esse tem que ter muita criatividade. Como todos nós somos sujeitos históricos, nós sempre somos influenciados pela nossa época, pelas condições materiais que nós temos para produzir. Então eu vou dar para você alguns exemplos de movimentos cinematográficos onde os cineastas souberam trabalhar com aquilo que eles tinham e trabalharam de forma muito original, tanto que foram capazes aí de criar filmes extraordinários. Logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, o cinema alemão entrou num período muito intenso. O expressionismo alemão foi um movimento que surgiu nesse período e que buscava a essência das coisas, buscava construir leituras poéticas sobre o mundo, cheias de abstrações, cheias de símbolos. Havia também um forte apelo para temas que exploravam a ambiguidade humana. Havia um fascínio pelo mal, pela busca daquilo que é bom. É interessante notar que é no expressionismo alemão que nascem
marcos do gênero como ficção científica e terror, por exemplo. Tem os clássicos como O Gabinete do Dr. Caligari e o também clássico Nosferatu. No documentário se destacou o lendário Berlim Sinfonia da Metrópole, um documentário dirigido por Walter Hutchman. Eu queria que você assistisse um trecho desse filme, olha aí.
Bom, como você pode ver nesse documentário, o personagem principal não é uma pessoa, é a própria cidade de Berlim. E tem uma música que vai embalando e vai criando um ritmo, uma sintonia perfeita com as imagens. Essa obra acabou sendo precursora, de uma série de outros documentários poéticos sobre cidades como Manhattan e o filme São Paulo, Sinfonia da Metrópole. Já o neorrealismo italiano é um movimento que emergiu após a Segunda Guerra Mundial, numa Itália arrasada pela guerra, o que ainda dificultava mais a criação de projetos de filmes com temas épicos, filmes maiores. Apesar de voltado para o cinema de ficção, o neorrealismo italiano ele tem como principais características a preocupação com a sociedade, a aproximação do filme com o documentário, a rejeição de efeitos especiais, a utilização de planos longos, uma montagem simplificada. Tudo podia ser filmado: resistência política, desemprego, vida no campo, criminalidade, mulher, velhice, enfim. Os diretores davam preferência para esses temas e preferiam filmar em ambientes externos. Se a gente quiser filmar uma data para o nascimento desse movimento, podemos citar aí o filme Roma, Cidade Aberta, de 1945, dirigido pelo Roberto Rossellini. No filme, a libertação da Itália na guerra serve como ponto de partida para uma revolução. London Calling Italy. La voce di Londra. Oh Gesù! Teve também a Nouvelle Vague, que como movimento surgiu no final dos anos 50 lá na França. Muitos integrantes desse movimento eram documentaristas. Na sua maioria eram técnicos, assistentes, pessoas simples, mas pessoas que tinham experiência no ramo. O movimento também incluía alguns críticos de cinema, alguns deles bastante até respeitados no meio intelectual, como o François Truffaut e o Jean-Luc Godard, até hoje reconhecidos aí como grandes mestres do cinema. O fato é que o movimento, em geral, ele se opunha ao grande sistema econômico de produção de cinema, as grandes produções, e eles tentavam produzir com orçamentos bem pequenos, equipes bem reduzidas, a utilização de atores desconhecidos e a tentativa de sair dos grandes estúdios para filmar em locais exteriores, locais mais simples. Eles exaltavam muito a figura do diretor, ainda que a gente saiba, a gente tem consciência de que o filme é sempre uma construção coletiva. O que pode ser considerado aí o principal legado da Nouvelle Vague para o cinema é a ideia de que seria possível produzir um filme quase de forma artesanal. Isso acabou encorajando aí uma série de jovens a tentar trabalhar com isso também, principalmente em países subdesenvolvidos. Isso vai ter um impacto muito forte aqui no Brasil. E um filme bem marcante desse movimento é a obra Hiroshima, Meu Amor.
Logo no início do filme, o espectador recebe logo de cara aí umas imagens bem fortes sobre o episódio da bomba atômica, ressaltando aí o sofrimento da população, enfim, toda aquela situação. No aspecto cinematográfico, a abordagem desse filme é bem interessante também, porque ele mescla imagens de sofrimento com imagens de diálogos e pensamentos dos protagonistas. Esse filme também foi um dos primeiros a utilizar recursos como, por exemplo, o flashback e a narrativa não linear. Uma coisa que eu também estou lembrando aqui é que nesse filme a história se desenrola a partir das lembranças da personagem. Então é uma obra aí que com certeza vale a pena conhecer para você entender melhor as características desse movimento. Bom, chegamos no movimento fundamental para o cinema mundial, o cinema novo brasileiro, né, que vigorou durante principalmente os anos 60, quando os cineastas brasileiros buscaram interferir na cena cultural, e a ideia era que o filme brasileiro tivesse o caráter de afirmação de uma identidade nacional contra um mercado que ainda era e ainda é dominado pelo cinema estrangeiro. O cinema pautava-se numa questão complexa, que era de explorar e de buscar o que seria um suposto espírito brasileiro, uma vez que se considerava que a nossa cultura estava totalmente descaracterizada por causa do cinema estrangeiro. Então, segundo esses cineastas, era preciso conscientizar o povo, né? Então passaram a explorar temas brasileiros, como a seca, a vida no sertão, a questão racial, a opressão de classes, né? E muitos cineastas ficaram conhecidos nesse movimento, principalmente o Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, né? Os filmes eles eram uma espécie de instrumento de denúncia. Eles tinham uma forte ligação com o lugar onde eles foram filmados e eles buscavam fazer uma espécie de denúncia de subdesenvolvimento. E esse subdesenvolvimento ele estaria presente na própria estética do filme, que em geral era muito simples, né? Essa estética era considerada por eles como um sintoma do próprio mundo em que eles estavam retratando. O Glauber Rocha, inclusive, chamou isso de estética da fome. O cinema novo foi um movimento muito importante para a história do cinema brasileiro, mas também para o cinema mundial. Aliás, muitos cineastas, desses caras que participaram desse movimento, eles são muitas vezes mais reconhecidos lá fora do que propriamente até aqui no Brasil. Desse movimento tem vários filmes legais. Vou citar para você aqui um clássico, O Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos. Vendi 200 ontem. Até que hora você ficou? 2 horas. Poxa, grande vantagem. Quer apostar com uma Venência até meio-dia? Mas vende, hein? Nem que fosse carnaval. Você quer apostar? Caraca, de aposta papai não gosta. Você é muito gargante. Pode jogar pra cá que ele é meu. Pessoal, fiz as contas. Cada um tem que entrar com 50 pratas. Que 50? Nós não vamos comprar uma bola de ouro. Eu só dou 20. Eu também. Vocês querem comprar uma bola vagabunda? Assim eu saio do trato. Mas 50 cruzeiros é gaita pra burro. A gente tem que vender pra chuchu. 50? 50 cruzeiros eu não dou, não. A gente não tinha combinado isso. Vocês não querem é nada. 30 eu dou. Assim tá bem. Então vambora. Vamos pro Corcovado, poxa. Lá deve estar assim de americano. E o dinheiro do bondinho? Se é pra ir ao Corcovado, eu acho melhor ir ao Pão de Açúcar. Lá a gente pode vender o cartuchinho a 2 cruzeiros. Olha só o que você tá falando. Esse cara tem medo até de andar nos tribos do bonde e vai querer subir lá em cima. E também o filme Barra Vento, do Glauber Rocha, que é um filme que tem vários momentos em que parece que a gente está assistindo um documentário.
Quem é vivo sempre aparece. E Firmino, bispo dos santos, filho dessa terra bonita, não vai esquecer os velhos amigos. Vem sempre matar a saudade. É ou não é o João? Sei lá, hein? Deixa esse cara pra lá, pessoal. Firmino tá com a vida dele ganha. Não tá vendo pela roupa? É o que você pensa, velho. Esse gol de riqueza eu não posso dar pra mim. Mas de pobreza eu não dou pra ninguém. Pai, aqui pra jogar esses panos em cima dele, teve de descarregar muito navio escondido da polícia. Mas é gaiato meu, olha só o relógio dele. Achou bonito? Tá na frente, gaiato. Pois custou caro, perigo de vida, confusão. Firmino velho teve de dar dura até que a polícia baixou na sua sombra. Vi esconder da polícia porque ela só gosta de sol. Deixa pra lá, Firmino. Você quer contar as vantagens toda de vez, é? Tá com inveja? Você não tem nada pra contar. A vida aqui não muda nunca, é sempre no puxa-puxa. Vamos beber, pessoal, que eu pago a cachaça hoje. Vambora, João, deixa o Firmino com a cachaça dele. Vocês arrastam ele todo dia, sabe pra quê? Pra meter dinheiro na barriga de branco. Eles estão tudo ricos nas suas costas. A minha que ninguém explora mais. Agora só trabalho por minha conta e não tem hora marcada. Bom, minha gente, vou encerrar aqui esse apanhado falando sobre o Dogma 95, que foi um novo movimento dinamarquês que surgiu aí a partir de um manifesto que foi apresentado em 1998 por alguns cineastas, entre eles, né, um dos mais conhecidos, o Lars von Trier. O Lars, que é uma espécie de líder desse movimento. Aqueles que quisessem entrar no Dogma 95 teriam que fazer uma espécie de juramento onde eles se comprometiam a seguir uma lista de regras que nunca deveriam ser quebradas. As regras incluíam a proibição de filmar em cenários artificiais, a obrigação de captar imagens sempre com a câmera na mão, o filme não poderia ser classificado como dentro de um gênero, os sons deveriam ser sempre captados no lugar original, não podiam jamais ser recriados, por exemplo. Segundo esses cineastas, a principal proposta do movimento era quebrar as convenções e forçar alternativas de criação. Um exemplo de um filme bem louco desse movimento é a obra Festa de Família, de Thomas Vinterberg, e também o filme Os Idiotas, de Lars von Trier. Jeg stopper her og håber, vi må få en dejlig fest sammen alle sammen. Lad os så få noget at spise, ikke? Det er din kæreste. Welcome. Yeah. Nice to see you back. Nej, ham har du ikke mødt før. Det var en anden. Excuse me? Træt noget. Det er ikke så godt, når man taber noget. Hold! Må jeg interessere dig for min barndomsven? Christian? Hvad var det, der skete? Så må vi jo have fat i tiden. Nej. Hvad siger du? Hvad? Fuldstændig lige så syg i hovedet som din far. Du skal sige noget om min familie, er du med? Mor, du er så forrådende. Hvad nu, hvis jeg rejste mig op i stedet for at sætte mig rundt dig? Bastian.
Bom, chegamos ao fim desse módulo. A ideia aqui foi apresentar uma espécie de introdução ao mundo do audiovisual. Eu espero que você tenha se sentido mais familiarizado com essa história de trabalhar com cinema e também com algumas convenções que existem nesse meio. É possível que essas dicas possam te ajudar e possam te inspirar a você fazer seu filme. Nas próximas aulas você vai conhecer aí vários tipos de documentários diferentes para você descobrir aí qual combina mais com a sua ideia, com a sua proposta. Então a gente se vê em breve, um abraço e bora filmar!